Comunica de propósito no ar para falar sobre medo. Medo de falar em público, medo de ser julgado, medo de errar, medo de entrar na arena. Por que a gente sente tanto medo? Porque, na verdade, eu costumo dizer isso, a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar em público. Porque a falha, o erro, ela dá margem para a gente não se sentir bem e ninguém quer isso, certo? Mas para eu poder explicar um pouco melhor para vocês sobre como poder usar o medo a nosso favor, eu queria voltar um pouquinho e dizer qual que é o efeito do medo no nosso corpo. Na realidade, o medo é uma reação biológica. Ela é uma reação de defesa. Porque se vocês pensarem, resgatando ali a história da humanidade, o ser humano precisava de alguns mecanismos de defesa para poder se defender naqueles momentos que ele estivesse em perigo. Então, fosse um perigo diante de uma presa, durante uma caçada ou de qualquer tipo de inimigo. O que o corpo decidiu fazer? O corpo decidiu nos ajudar, nos dando uma bela descarga de adrenalina para que a gente pudesse ficar muito mais alerta e diante de qualquer ameaça de perigo, a gente pudesse fugir, correr, ficar mais forte, lutar. Senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? A questão é a seguinte, conforme nós fomos evoluindo e o comportamento do ser humano mudou, a gente tem que usar menos essa reação do medo, mas ela não deixou de acontecer. Todo momento que às vezes eu tô diante de, eu tô num prédio muito alto e eu tenho medo de altura. Por quê? Porque existe um risco eminente de você cair e perder a vida. Então, o que o cérebro faz? Ele dá essa descarga de adrenalina para que você fique mais alerta, mais atento diante da situação. Puxa vida, Thais, mas eu não queria sentir isso. Sentir medo é biológico e é natural. Todas as pessoas sentem. A questão é como você vai lidar com as reações que o medo causa no seu corpo. Então acompanhe comigo. Pense só. Você está diante de uma situação que te causa medo. Exemplo, falar em público, tá? E aí o seu cérebro entende. Opa, Thaís está em perigo, preciso ajudá-la. O que ele faz? Ele me dá uma descarga de adrenalina para eu ficar mais alerta. E correr, se possível. O problema é que eu não vou correr, eu vou ficar aqui parada, falando em público. O que começa a acontecer? Os tremores que vocês sentem, as palmas das mãos começam a ficar suada, gelada, circulação começa a ser muito mais rápida, então aquela sensação do coração batendo muito mais rápido, você fica mais ofegante, a voz fica embargada. Em função dessa reação da circulação, muitas pessoas ficam extremamente ruborizadas, pescoço vermelho, bochecha vermelha, né? Por quê? Aí as pessoas falam, tá vermelho de vergonha. Não é que a pessoa tá vermelha de vergonha. Na verdade, a reação é por conta da tua circulação agindo. A questão é a seguinte, isso vai acontecer. Só que a diferença é que agora você já sabe que isso vai acontecer. E você já sabe quais vão ser os efeitos no seu corpo. A partir daí, você consegue começar a lidar melhor com eles. Se eu já sei que eu vou tremer, já sei que eu vou suar, que o meu coração vai bater mais rápido, você passa a ter consciência do que está acontecendo. E passando por isso, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e o seu corpo percebendo que não te acontece nada de mal, a tendência é que o efeito vai diminuindo. Você vai continuar sentindo medo? Sim, ainda bem. Eu sinto medo. Quando eu tenho que estar diante de uma plateia muito grande, ou quando eu vou iniciar um novo projeto que eu não sei qual vai ser a repercussão, e ainda bem que eu sinto medo. Porque esse medo me mantém alerta, me mantém mais responsável, me mantém mais focada, mais concentrada. Então aqui no Comunica de Propósito, o que eu vou te ajudar a fazer não é perder o medo de falar em público ou de se comunicar, mas é sim ajudar você a usar esse medo a seu favor, para suas apresentações ficarem ainda melhores.